Então, uma boa tarde a todos e todas. Estamos aqui no dia 8 de maio, na nossa reunião, nossa querida reunião do Grupem e Artseed. Então, hoje é 8 de maio e eu quero agradecer muito a presença de vocês e dizer que algumas pessoas não estarão aqui porque estão viajando, muitas vezes para ver suas mães, né? Então, também é importante esse momento de nós, quando pudermos, né, reunir a família, é tão importante isso, né? E depois a gente tem uma homenagem aqui às mães a partir de um poeta maravilhoso, que é o Luiz Coronel. Então, dito isso, já vou começar a compartilhar com vocês a nossa pauta, feita com muito carinho para o nosso reencontro de hoje. Semana passada estávamos no feriado do 1º de maio, e aí para hoje nós pensamos, então, além da poesia do querido poeta do Rio Grande do Sul, poeta de Bagé, o Luiz Coronel, que é a poesia mãe dele, depois nós teremos um momento tão importante, que é o momento em que o Romeu vai compartilhar o seu trabalho de conclusão de curso, que está quase finalizado, né? E o nome, que ainda é um pouco provisório, e o Romeu vai falar sobre isso, é o Professor de Música, uma análise de reapresentações dos projetos pedagógicos da UERJ. É um trabalho muito interessante e que vai ser muito produtivo nós trabalharmos isso hoje, podermos escutar do Romeu as suas reflexões, vai ser bem importante. Depois, então, a gente sempre procura, então, trazer um momento de pesquisa e um momento de extensão, trazendo as atividades que a gente tem. E nesse momento, então, deste compartilhamento da extensão, eu vou trazer para vocês, em linhas gerais, obviamente, porque são muitas ações, mas eu gostaria de compartilhar com vocês 2 programas que são, então, um programa mais direcionado à questão da educação musical e seus entrelaçamentos, que é o programa Educação Musical, Música, Educação e Entrelaçamentos, e o outro programa, que é sempre um cuidado, uma preocupação, e muito mais do que isso, um prazer que eu tenho de trabalhar com a questão da leitura e da literatura. E aí, então, nós conversaremos um pouco sobre a arte de ler, um programa de incentivo à apreciação literária e musical. E aí, depois, gostaria de ver com vocês quem é que quer apresentar, compartilhar alguma pesquisa na semana que vem, bem como atividade de extensão. E, nos assuntos gerais, também, por favor, podem trazer suas reflexões, para a gente poder também trazer aqui alguma questão para discutir. Então, está aberto. Gostaria de perguntar para vocês se pode ser assim a nossa pauta, se querem sugerir algo, ela está sob apreciação, então. Para mim tá perfeito. Tá bem. Muito bem. Então, dando continuidade ao nosso trabalho, eu trago com muito carinho aqui a imagem do querido Luiz Coronel, esse poeta que é maravilhoso, que eu já conheço há alguns anos, e conheci primeiro dos trabalhos da própria literatura, né? Sempre gostei muito de ler o trabalho dele, ele tem uma profusão de produção que é assim muito importante, assim, quem tiver um tempo de depois conhecer, vale a pena. Ele tem muitos livros, uma produção maravilhosa. E o Luiz, ele tem uma diversidade na sua produção também. Ele, então, é natural de Bagé, ele nasceu em 16 de julho de 1938, então, daqui a pouco, ele estará fazendo aniversário também. Ele é escritor, compositor e publicitário. E como escritor, então, ele tem uma vastíssima obra. Também ele trabalha com questões com composição de canções, enfim, e belíssimas composições. E como publicitário, o trabalho dele é impecável também. Ele
ele tem uma agência de propaganda e ele é responsável por muitas propagandas de uma grande, de um primor maravilhoso artístico. E também a gente distingue nisso, né? Algumas propagandas, por exemplo, da Companhia Zafari, Bourbon e tantos outros foram feitos por ele, né? Então, o Luiz Coronel é importantíssimo para a gente, eu convido vocês a conhecerem, e ele foi patrono da Feira do Livro de Porto Alegre, que é uma das mais importantes do estado, também do Brasil, e ela se destaca internacionalmente, foi lá em 2012. Né? Então, esse é um pouquinho do Luiz Coronel, que são muitas coisas, eu estou aqui trazendo muito pouquinho dessa vasta produção dele, para que a gente possa conhecer, então, uma poesia desse simpático poeta. E ele tem uma poesia que, inclusive, ele fez a gentileza para nós de mandar um vídeo da sua poesia, e nós teremos um sarau no dia 28 de maio, com diversos escritores, poetas do Rio Grande do Sul, um deles será o Luiz Coronel. E eu trouxe, então, para vocês, né, para compartilhar a poesia Mãe, porque amanhã nós teremos o Dia das Mães, que é um momento muito importante para todos e todas nós. Então, na voz, né, na poesia de Luiz Coronel, Mãe. Mãe, pássaro, sim, peixe fui em teu aquário, pássaro em plume em teu ninho, cordeiro em teu estábulo. Ah, esse aroma de favos de teu colo, incenso em minha infância. A grande fada transforma em riso o grito, descoberta do mundo. Mãe é flor na sala, lençóis limpos e mesa pronta. A mãe batiza os objetos, a jarra de água fresca, as toalhas, o termômetro. A mãe espera até que a Aurora entregue o pão e o leite no portal. Eis a mãe, com seus presságios e sobremesas. Eis o filho, guardião de uma esperança de amor protegida às 7 chaves. Lá, onde residem as mais cálidas lembranças e os mais ásperos segredos. Luiz Coronel. Que lindo, né? Então, que tenhamos amanhã um maravilhoso Dia das Mães. Se a nossa mãezinha não está mais aqui conosco fisicamente, façamos uma oração com muito amor, com muito carinho, lembrando dela, porque com certeza ela receberá o nosso carinho, e já está recebendo, com certeza. Então, dito isso, olha aqui, olha quem é esse guri aqui. O Romeu. Então, hoje nós teremos a satisfação de escutar um pouquinho o trabalho do Romeu. Né? Nós temos também aí o Lucas, antes, só um pouquinho, então vou fazer uma paradinha aqui. Lucas, meu amor, quem sabe tu falas agora, pode abrir o microfone antes de entrar o Romeu, aí tu podes falar, meu amor. Não, acho que o Romeu pode apresentar, prof. Podemos ficar mais para o final, não tem problema. Tá bom. Aí faz assim, amor. O Romeu fala e passa para ti, e depois eu falo, tá? Pode ser? Tá bom, pode ser. Que maravilha. Que bom. Então, quem é o Romeu? O Romeu, e depois ele vai falar um pouquinho mais também, porque vai contar o seu trabalho. O Romeu, ele tem sido já ao longo dos anos bolsista de pesquisa e fez várias pesquisas conosco na UERGS. Ele está finalizando a licenciatura em música e é com muita satisfação que eu apresento, então, a vocês o Romeu, que tem já alguma caminhada nas pesquisas. Eu acho que ele participou de cerca de 3 pesquisas nossas. Temos materiais publicados também. O Romeu participou de salão de iniciação científica na PUC, na URGS, enfim. E para nós, então, vai ser uma satisfação tê-lo aqui
compartilhando, então, o seu trabalho, que por enquanto tem como nome o professor de música, uma análise de reapresentações nos projetos pedagógicos da UERGS. E é uma satisfação, então, orientar o Romeu. Eu vou tirar, então, a apresentação, para que ele possa apresentar direitinho a dele. Pronto. É isso? Ué? Ah, tá. Eu pensei que era a minha, é a tua apresentação, tá ótimo isso. Tá, está aparecendo ali o PPT? Ele não está compartilhando. Não? Ele é como se fosse uma pessoa. Ah, tá, não, é porque me dá uma agonia ficar só com ele na minha tela e não olhar ninguém, daí eu queria ver se eu conseguia deixar ele a tela, mas pelo jeito vai ter que ser só ele, então eu vou ficar olhando para ele mesmo. Aqui. Eu vou botar agora de novo, daí tu me disse que deu certinho, eu tô tentando daquele jeito que o Thiago nos ensinou. Perfeito. Compartilhar, vai ficar a tela aqui. Acho que isso. Ficou em tela cheia? Acho que ele está carregando. Tá. Agora foi, veio. né? Perfeito. Funcionou. Contigo. Tá bem. Então, como professora, já boa tarde a todos e a todas. Como a professora comentou, eu sou o Romeu, sou orientado por ela nesse projeto, nessa pesquisa, que é o meu TCC. Eu estou no finalzinho do curso, no finalzinho dessa pesquisa também, partindo agora, terminando a última parte da análise de dados e partindo para o capítulo de conclusão. Então, falar um pouquinho de como eu cheguei nessa pesquisa, né, e por que pensar como o professor está representado e apresentado nesses projetos pedagógicos. Só para contextualizar um pouquinho, o curso de graduação em música e licenciatura da UERGS, ele teve 2 projetos pedagógicos até agora, um que era o plano de curso lá de 2006, que ele acompanhava a fundação do curso, estava sendo confeccionado desde 2002 e ficou prontinho em 2006, e o outro que saiu em 2018 agora, atendendo a uma reforma, a uma nova lei, né, para que embasa a construção dos cursos de licenciatura, que saiu em 2015. Ela dava, acho que 2 ou 3 anos para as universidades se adaptarem, então nosso PPC ficou pronto em 2018, novo. Por que eu decidi pesquisar isso, né? Como a professora falou, eu participo do grupo de pesquisa desde que eu entrei na universidade, foi em 2016 isso. E desde lá eu venho desenvolvendo algumas pesquisas com a professora. Assim, de mais relevante para a construção desse objeto em si, foram algumas que eu fiz com o Guilherme, que a gente investigou um pouquinho sobre os impactos do PIBID, e numa delas a gente investigou o impacto e a relação entre as experiências do PIBID, né, que possibilitavam um maior contato da universidade com as escolas. A gente investigou como essa aproximação com as escolas foi embasar também um pouco desse novo PPC de 2018, que deslocava um pouco a ideia que a gente tinha no primeiro PPC lá de 2006, de professor artista para uma ideia de professor de música, com um direcionamento bem mais específico para a atuação na educação básica. Então, a ideia de pensar isso vem da minha experiência na universidade, da minha experiência nos grupos de pesquisa, e também do fato de eu estar me formando e de eu pensar, assim, que quando a gente entra na universidade, a gente tem essa ideia de que a gente vai aprender como ser um professor, né, e como ser um bom professor, ou às vezes até um ideal de professor perfeito, né, como se em algum momento a gente fosse conseguir se apropriar de todas as teorias, todo o conhecimento que a universidade tem para nos dar, e a partir disso a gente fosse sair da universidade perfeito. E com o passar da minha formação, a gente vai percebendo, né, tendo contato com as escolas, né, não mais como aluno, e daí em estágio, observação, projeto de extensão, conversando com os colegas que eram pibidianos, na época que eu fazia pesquisa, a gente começa a perceber que a própria prática nas escolas também contribui muito para a nossa formação enquanto professor, né, e começa a perceber também, em contato com diversos professores na universidade, né, os nossos professores têm perspectivas bem diferentes, às vezes, acerca do que deve ser um professor, do papel de um professor na sociedade, do papel de um professor na escola, do que é ser um bom professor, do que um professor tem que dar conta, né, o que um professor tem que saber.
os próprios formadores da universidade, eles têm perspectivas diferentes acerca disso, né? Então, por isso que eu falo de uma análise de representações e apresentações, né? Porque esse professor, ele é representado de diversas formas, ou esses professores, né? E eles são apresentados para a gente de formas diferentes também. Então, essa diversidade também toda de pensar a docência, de apresentação da docência, a gente sabe que ela permite uma vasta gama de formas de analisar ela, né? A gente pode, quando a gente quer fazer uma pesquisa sobre o que é ser professor, ou o que a gente acha que está sendo dito sobre a docência, a gente pode pesquisar em meio científico, a gente pode entrevistar os nossos professores da universidade, a gente pode entrevistar professores da escola, a gente pode analisar leis, a gente pode analisar o que alunos pensam sobre o professor, né? O olhar sobre também constitui o que é um objeto, né? O objeto não existe e diz para a gente o que ele é, né? A forma que a gente olha para ele também define o que ele é. Então, o meu enfoque foi pensar como o professor de música, ou como o perfil de profissional proposto pelo ERGS está explícito nos seus documentos curriculares, né? Lá no PPC de 2006, que a gente percebe uma ideia de professor bem diferente do PPC de 2018. E a minha busca foi por entender que contextos que produzem esse tipo de ideia acerca do professor, né? Como é produzido esse tipo de ideia e quais são essas ideias expressas nesses PPCs. Um pouco disso a gente já vinha pensando, né, nas pesquisas feitas com a professora, e eu decidi continuar nesse caminho, assim, que eu achei bem legal e que me interessou. Então, como questão de pesquisa eu tenho, de que forma se apresenta a noção do professor de música presente no plano de curso do curso de graduação em música, licenciatura de 2006, de que forma se apresenta a noção de professor de música presente no projeto pedagógico de curso de graduação em música, licenciatura de 2018. Os documentos, eles têm nomes diferentes, né? O de 2006 era um plano de curso e o de 2018 é o projeto pedagógico de curso. Essa nomenclatura para o documento está prevista em lei. E, por fim, quais as relações entre essas propostas curriculares para a formação de professores e as políticas educacionais vigentes em cada época? Bom, isso também, pensar isso, né, inserir esse elemento de pensar as políticas educacionais também vem nas minhas experiências no grupo de pesquisa. A gente sabe que a professora tem um trabalho muito forte com pesquisa em políticas educacionais, né, e a gente já vinha percebendo desde as pesquisas que eu fiz lá com o Guilherme, acerca do PIBID, acerca dessas reformas, que o contexto legislativo e o espaço aberto pela Lei 11.769, depois da Resolução de 2016, começam a direcionar, né, a formação de professores de música, a formação do curso de licenciatura para a educação básica. Então, a gente percebe que existe uma relação entre as políticas educacionais, entre a forma como estão dadas essas políticas educacionais em um contexto e em outro, para a forma como o documento articula a ideia de professor de música. Com o objetivo geral, então, investigar as perspectivas acerca da formação de professores de música presente nos documentos curriculares acima citados, e entender as articulações destes documentos e perspectivas com as políticas educacionais. A revisão de literatura, então, foi feita buscando pesquisas e artigos que tratassem de pesquisa sobre como se dá uma constituição de projetos políticos pedagógicos de licenciatura em música, né? E, nesse sentido, assim, o primeiro artigo que eu achei foi o da Teresa Mateiro, que faz uma análise de projetos pedagógicos de licenciatura em música. Ela faz um levantamento, né? Ela busca em várias universidades que têm licenciatura em música, pede acesso a esses projetos pedagógicos e faz uma análise comparativa entre eles. Dentre os pontos ressaltados por ela, está que ela vê uma uniformidade na forma como esses documentos estão escritos, nas perspectivas deles, em regiões muito diferentes do Brasil, e que ela aponta que talvez a gente devesse ter uma flexibilidade curricular maior devido à gama de realidades sociais diferentes que a gente tem no Brasil. Luiz Ricardo Silva Queiroz e o Vanildo Mouzinho Marinho têm um artigo que é Novas Perspectivas para a Formação de Professores de Música, reflexões acerca do projeto político-pedagógico de licenciatura em música da Universidade Federal da Paraíba. Esses artigos não são necessariamente pesquisas, né? Esse do Marinho e do Queiroz, ele é como se fosse um relato de experiência, assim, de como foi a reestruturação do projeto político-pedagógico lá da universidade deles, de licenciatura em música, na época, e eles explicam, então, como construíram cada capítulo do projeto, pensando em que é bem show também. Esse texto da Marino e do Sampaio, cursos de graduação da Escola de Música da UMG, propostas e mudanças curriculares, também é outro artigo. A maioria dos artigos trata sobre isso, né? Em algum momento que a universidade precisou passar por essa reforma curricular, e os próprios professores da universidade muitas vezes publicam artigos visando contribuir também com outras universidades que vão passar por esse processo, muitas vezes, né? E aqui é bem interessante, lá eles têm
uma ideia diferente de licenciatura. Eles têm uma licenciatura em educação musical, que é para professor que vai atuar na escola, que vai atuar mais com musicalização, e outra licenciatura mais específica para o professor, por exemplo, que ele quer se formar e quer dar aula particular de violão. Tem então licenciatura em violão, tem licenciatura em canto. É uma perspectiva diferente das duas que são apresentadas pelos nossos 2 PPCs, e bem interessante também. Outro texto da Silvia Garcia Sobreira, Conexões entre Educação Musical e o Campo do Currículo. Ela faz um levantamento também de textos em educação musical que tratam de currículo, para fazer uma análise de como se dão as discussões dentro do campo de currículo, as discussões acerca do currículo dentro do campo da educação musical. Não trata necessariamente do currículo do ensino superior, né, mas de todas as pesquisas no campo da educação musical que discutem com o currículo. Eu acho que o ponto principal que ela aponta é que na educação musical pouco se citam autores específicos do campo do currículo, né? Então, muitas vezes as pessoas vão discutir currículo, conteúdo, ou questões que estão relacionadas ao campo do currículo, mas sem citar o termo currículo, né? E pouco se usa autores do campo. Então, por exemplo, o autor que mais se usa como referencial teórico para discutir currículo no campo da educação musical, que se usava até aquela época, era o Suanup, que é um autor que ele discute o processo de ensino-aprendizagem musical, discute o que vai constituir a prática de um professor de música, discute, de certa forma, conteúdo, né? Mas isso é um aspecto do currículo, né? O currículo tem diversas perspectivas, né? Crítica, pós-crítica, tradicional, e isso pouco se traz para o campo da educação musical. Tem esse artigo da professora Cristina Rolim Wolff-Bittel, com o Reniel Boff Schaeffer, que é um artigo oriundo do TCC dele. Eu não li o TCC dele todo, mas eu li esse artigo, que é uma análise do PPC de 2006 da Universidade aqui da UERGS, no qual ele analisa um pouco essa ideia de professor artista, e pensa um pouco a relação disso com a legislação vigente na época, também faz alguns apontamentos de mudanças e melhorias que poderiam ser feitas no documento. O trabalho dele, ele foi concomitante à construção do PPC, na verdade, né? Ele buscou contribuir, então, com o texto do PPC. Esse outro texto da Maria Betana Parisi e da Liliana Pereira Botelho, Que Música Educador Formar, Problematizações e Reflexões na Reformulação de um Currículo de Licenciatura em Música. Também é semelhante aos artigos ali do Queiroz e da Marine Sampaio, também elas estão passando por um processo de reformulação do currículo, e elas trazem como foi esse processo, né? Quem participou fala um pouco sobre as assembleias que foram feitas com os alunos, quais foram os pontos que foram colocados pelos alunos que eles achavam necessários melhorar no currículo, como essas questões foram incorporadas, né, e traduzidas para a reforma. É uma discussão mais não sobre como ficou o documento, como é nos outros, mas sobre como foi o processo delas. É bem interessante também. Mas, então, visando dar conta da minha pesquisa, como metodologia, eu utilizei uma abordagem qualitativa, porque eu não trabalho com números, né, eu vou trabalhar com diversos significados e sentidos, vou fazer uma descrição, então, que não é uma descrição numérica, né, não é quantos, mas é como, o que, e como método teve a pesquisa documental e técnica para coleta de dados, a coleta de documentos. Esses autores me ajudam a situar o que é um documento e formas de coletar esses documentos, né, a definição de documentos dele está centrada na ideia de qualquer material que possa me comunicar a realidade de um contexto, ou de uma realidade, ou de comportamento humano, né, então vídeos, documentos como no meu caso aqui, que são os PPCs, fotos, jornais, revistas, né, todo material que ainda não teve um trato científico, né, que ainda não foi analisado, né, que não é um periódico, porque se a gente for analisar um periódico, a gente vai estar trabalhando com uma pesquisa bibliográfica, a gente vai estar trabalhando com materiais que já foram analisados, mas toda essa sorte de materiais que possa me dar indícios, né, sobre os quais, a partir do meu olhar e de um referencial específico, eu possa deduzir e assertir e falar sobre um contexto específico, né. Técnica para coleta de dados, análise de conteúdo. Nessa pesquisa eu não analisei exatamente como o Moraes descreve aquelas 5 etapas, né, para desenvolver uma análise de conteúdo, eu não sei o quanto do pessoal está familiarizado com isso, mas o Moraes, ele tem uma descrição bem metódica de como desenvolver uma análise de conteúdo, né. Eu trago uma discussão epistemológica acerca da análise de conteúdo desde as suas origens nos Estados Unidos como forma de análise de material jornalístico. Na época, então, eles começam a utilizar a análise de conteúdo ainda associada a uma ideia de análise quantitativa, né, uma análise de ver quantas vezes determinada coisa aparece, determinado assunto aparece numa revista.
Com o tempo, essas perspectivas vão se modificando, né? O Moraes defende muito uma ideia de análise qual e quantitativa. Eu trago um pouco para a discussão a Bardan também, que eu esqueci de botar aqui. Mas, em suma, a análise de conteúdo, ela se dá para a gente pensar em qual literalmente é o conteúdo de um texto, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu estou olhando para os documentos do PPC, mas não é tudo que tem ali que me interessa. Eu quero pensar como o professor de música está sendo representado, articulado, pensado, dito ali dentro, né? Então, eu vou olhar para os trechos que falam sobre o que um professor de música tem que saber, o que o professor de música tem que fazer, como ele tem que agir, né? Eu vou pegar esses conteúdos que falam especificamente sobre o professor de música e vou começar a partir de leituras exaustivas, né? Eu vou ler de novo, e a partir disso a gente vai delimitando assuntos, né? Tantos trechos falam do professor de tal forma, tantos trechos dizem que o professor tem que saber tal coisa, né? Eu ter um material empírico para poder depois criar categorias descritivas sobre isso, né? E o Moraes trata bastante disso, que é onde eu vou começar a minha meta-teoria, o meu quadro teórico mesmo, visando o meu objeto, né? Fala daí que, por exemplo, a gente pode pegar um referencial teórico, pegar um autor que ele tem categorias definidas e aplicar um material e ver como essas categorias se aplicam ali, ou pode ir mais da forma como foi feito nesse trabalho, como tem sido feito, as categorias surgirem do material, né? Então, eu começo a ler, como eu falei, ver essas formas como o professor está sendo articulado ali e agrupar elas em conjuntos, né, para poder expandir as discussões e relacionar elas com outras questões. O referencial teórico está centrado em 3 eixos teóricos. Um é a abordagem de ciclo de políticas, o outro é o currículo como fetiche, de Tomás Tadeu da Silva, e, de forma geral, as discussões que o Tomás Tadeu traz sobre o currículo. E a outra centrada no referencial, na legislação vigente nas 2 épocas, né? Bom, agora eu vou explicar um pouquinho melhor sobre cada um. O ciclo de políticas ele é fundamentado a partir de uma análise que é feita na Inglaterra acerca da implementação do National Curriculum, que é um documento semelhante à nossa BNCC, que foi implementado lá nos anos 90. Então, inicialmente, o Bowe, Ball e Gold fazem uma análise dessa implementação e definem algumas categorias para se pensar esse processo, ou formas no quais esse processo ocorre. E Ball, em 1994, na verdade, até hoje, vem trabalhando com essa perspectiva, expandindo ela, aprofundando, relacionando com políticas globais, né, fazendo essas pesquisas em outros países. Mas em 94, principalmente, ele traz a expansão desses 3 contextos que eram propostos antes em 5, quais sejam o contexto da influência, o contexto do texto político, o contexto da prática, o contexto dos efeitos e o contexto da estratégia política. Vou falar um pouquinho sobre cada um. O contexto da influência ele diz respeito à verificação de uma demanda social, né? Então, um grupo com representatividade social, por exemplo, trazer um exemplo mais micro. Num bairro, tu pode verificar um problema que recorre e tu tem uma ideia de um projeto de lei que ele pode solucionar esse problema. Tu pode apresentar esse projeto para a Câmara de Vereadores, esse projeto pode ser aberto para debate, né? Daí outras pessoas podem opinar nesse projeto de lei e dizer, olha, eu acho que se não fosse assim, fosse assado, essa lei seria melhor e ajudaria melhor a resolver esse problema. Então, a gente começa aí um embate de discursos, de opiniões, né? De um jogo, que a gente queira chamar, de perspectivas diferentes, né, de como deve ser a política, né. A consolidação desses interesses diversos vai se dar no texto político, que é, bom, depois de todo esse debate, a gente constrói a lei, né, e daí a gente pode pensar lá, quando o texto político está pronto, quem foi considerado, né, quem foi escutado, quais opiniões prevaleceram. Tudo isso são coisas que saltam como para a gente poder pensar, né, a partir dessas categorias criadas pelos autores. O texto político, ele basicamente vai se dar pelo texto oficial da política, né? A gente pode pensar em textos adjacentes à política, por exemplo, na Lei 11.769, depois, em 2013, saiu o parecer. O parecer, ele leva em consideração uma série de estudos e de pesquisador, o lugar de fala de pesquisadores que levam uma série de estudos acerca da importância da música na escola, como a música pode contribuir. Esses textos científicos, esses relatórios, eles fazem parte de um adendo que embasa o texto político, né, oficial, que vai ser depois, talvez, a resolução número 2 de 2016. O contexto da prática diz respeito a como essa lei está sendo posta em prática, não de forma literal, né, e daí a gente tem a ideia e como ela está sendo posta em prática pelos agentes, né, os professores, os gestores educacionais, diretores, Ministério da Educação, secretarias de educação, universidades, e aí a gente tem uma ideia que vai desembocar no contexto dos efeitos, né,
E a ideia de que para o Bauer, a política sempre pode ser entendida como texto e como discurso, né? Como discurso porque essas práticas, né, associadas a um texto político, elas nem sempre são da mesma forma como o texto diz que deveriam ser, né? O texto está aberto a interpretações diversas. Por isso também ele usa a ideia de efeitos, né? Ele traz também para explicar um pouco esse caráter controverso de aplicação de políticas e por que ele não gosta da ideia de resultados de um texto político, e sim de efeitos que são produzidos nas práticas, né? A partir da noção de writer e reader, né? Ele fala que é uma ideia que ele importa de outro autor, do Barthes, que fala que a relação com o texto pode se dar de duas formas, né? Um texto writer, que é um texto escrevível, e um texto reader, que é um texto só lível, né? A gente pode dizer. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a resolução número 2 de 2016, a gente vê um texto prescritivo, um texto que diz o que a universidade deve fazer e como deve fazer, o que a escola deve fazer e como deve fazer, né? O que o ministério deve fazer. É um texto que ele dá ordens, assim, a gente poderia dizer, né? Que é diferente do texto da Lei 11.769, que depende de com quais outras leis tu coloque ele em enfoque, tu pode ter interpretações diversas, né, de como ele deve ser posto em prática. Isso sendo sucinto, assim, né, os efeitos também para Bauer e para Boers podem ser específicos ou gerais, então, por exemplo, quando suponhamos que saiu uma política educacional no Rio Grande do Sul, 5 prefeituras implantam ela da mesma forma, outra prefeitura implanta de outra forma, outra de outra forma. A gente tem um efeito geral, que é, bom, diversas prefeituras entenderam da mesma forma e implementaram da mesma forma, mas nós tivemos efeitos específicos que foram entendimentos e discursos que fogem ao discurso principal, né, ou a ideia principal, a interpretação principal daquela lei. E o contexto da estratégia política, bom, normalmente, depois de um tempo, né, que uma lei o texto de uma política é vigente, a gente tende a verificar, né, se essa lei está funcionando, se ela se propunha o Val falou sobre isso, a diminuir desigualdades sociais, ela conseguiu chegar ao seu propósito, né, e em ela chegando ou não, a gente parte para o contexto de estratégia política, a gente pode melhorar essa política, a gente tira ela e faz outra, porque essa não tem como dar certo de jeito nenhum, né. E, de forma resumida, assim, o que teria para trazer acerca da abordagem do ciclo de política seria isso, né. O outro eixo teórico, então, o currículo como fetiche de Tomás Tadeu da Silva. Tomás Tadeu da Silva é um autor brasileiro, ele é um autor bem conceituado, assim, que tem diversas obras pensando sobre o currículo. Ele tem alguns textos que ele trata da história do conceito do currículo e de como o conceito de currículo constrói ideias sobre o que deve ser o currículo. E nessa obra, ela está dividida em algumas partes, ele trata do currículo, então, como representação, como prática social, né, e começa a discutir o currículo numa perspectiva crítica, pós-crítica, assim, pós-estruturalista, para desembocar num último capítulo no qual ele propõe essa ideia do currículo como fetiche, um conceito para te operar nas suas práticas como currículo e também, talvez, como forma de análise do currículo, que é como está sendo feito aqui. Então, ele traz uma história do conceito de fetiche, né, para explicar como o conceito de fetiche pode ser usado para pensar o currículo. Bem resumido também, eu vou trazer aqui a etimologia do currículo, do fetiche, está ligado a uma ideia de coisa fabricada, né, de uma coisa que ela não pertence à natureza, uma coisa que foi feita pelo ser humano, né. Ele traz a história, então, do conceito de fetiche, assim, começando a ser utilizado como categoria, né, como aplicação aplicada em textos, a partir de 3 eixos. Primeiro, o fetiche do período colonial, que era uma forma dos portugueses, né, no período do colonialismo na região africana, entenderem a religião, de certa forma, dos povos africanos, que constituía um problema mercadológico para eles, porque o fetiche para eles estava ligado à ideia de que o povo africano atribuía para certos objetos poderes mágicos associados à religião deles. E o português, ele queria esses objetos, e ele não conseguia trocar com os africanos, porque, na visão deles, o valor que o africano dava para esse objeto era demais, né? Então, para o português, no qual os objetos tinham valor a partir de uma lógica mercadológica já, né, de troca dentro de um mercado, no qual já se tinha estabelecido isso, né, para eles isso se torna um problema, né, e eles começam a falar, então, e tratar, né, numa época em que a racionalidade não era relativizada, os povos africanos como irracionais, né, porque para eles não é questionável a lógica de mercados, né, para eles é simplesmente óbvio e verdadeiro, que o valor que um produto tem é o valor que ele tem no mercado, né,
E, bom, a lógica de mercado e o sistema mercadológico português não funciona não existe dentro da sociedade africana. Então, para eles, a sociedade africana é irracional e atribui um valor errado a um objeto, que está associado a esse fetiche, que para eles era uma ideia de feitiço, de mágica, de uma mágica inerente ao objeto, né? Então, o objeto tinha um poder que não dizia respeito à utilidade dele, que não dizia respeito à lógica mercadológica portuguesa, e que dificultava, então, as trocas entre os dois. Então, surge primeiro como um braço, assim, colonial, né? O conceito de fetiche. Depois, Marx usa ele como metáfora e como categoria analítica para pensar também o mercado, mas invertendo essa relação lá do fetiche colonial. Para ele, então, não é mais o outro, né, o estranho, o que é incompreendido pela Europa, que é o fetichizador, mas, na verdade, o próprio europeu. Porque dentro de, como eu falei, né, para o europeu, a mercadoria ela só tem valor dentro da lógica do mercado, né, dentro de um sistema de trocas estabelecidos com relação a uma moeda. Então, para o Marx, esse não é o valor real da moeda, porque não é o valor natural da moeda, da mercadoria, desculpa, ou do objeto, porque o próprio mercado é uma invenção humana. Então, o Marx vai começar a falar dessa desfetichização, de entender qual é o valor real da mercadoria, que não é o valor que o mercado dá para ela. Então, como é que pode um pedaço de ouro valer mais do que um saco de farinha, se o saco de farinha é necessário para a minha existência e o ouro não? Bom, porque a gente esqueceu que o mercado é uma invenção nossa, e na lógica do mercado o ouro vale mais. Então, a gente apaga, esquece que a gente inventou uma coisa e começa a trabalhar com ela como se ela fosse realidade. Isso é o que leva depois o fetiche a ser uma categoria amplamente usada nas ciências sociais, pois, ora, essa ideia do Marx de que a gente cria um fetiche e esquece que a gente inventou uma coisa, é o que vai embasar todo um campo das ciências sociais, e, na verdade, talvez, o Marx às vezes é considerado o pai da sociologia, né, mas, na verdade, o próprio fundamento das ciências sociais na ideia de que a sociologia e as ciências sociais vão tentar entender como diversos comportamentos, práticas humanas tidas como naturais são, na verdade, invenções, né? Então, a sociologia, por muito tempo, se preocupa em localizar, né? Algumas obras clássicas, a origem do Estado, da sociedade, da propriedade privada e da família, né? Localizar especificamente em que momento algumas ideias que a gente tem como naturais da convivência humana foram inventadas, né? O fetiche freudiano está ligado com uma teoria bem complicada, assim, Freud, eu achei meio absurda até, mas Freud tinha essa teoria de que, acerca da constituição do sujeito, do homem heterossexual, de que o homem heterossexual ele se constitui a partir do complexo de Édipo, né, que é uma metáfora que Freud traz, de que, bom, a gente tem uma estrutura familiar, o filho, por exemplo, eu, a minha mãe e meu pai. Em algum momento, eu sou criança, eu amo muito minha mãe, amo muito meu pai, e eu vejo a vagina da minha mãe. Isso, para Freud, é um momento traumático na vida de uma criança. É um momento em que ele percebe que a genitália da mãe é diferente da dele e entende que a mãe dele foi castrada, porque foi cortado o pênis dela. Então ele passa a entender que o culpado por isso é o pai dele e começa a estabelecer uma rixa com o pai dele. Para Freud, isso tem algumas saídas. Primeiro, naturalmente a gente supera isso e transmite o amor que a gente tinha pela mãe, representado por essa negação também, né? Porque para ele também, esse trauma ao ver o órgão da mãe também é a negação do desejo que a gente tem pela vagina, né? Então, a gente transfere esse desejo pela vagina para outra mulher. Outras opções são a gente não conseguir resolver esse conflito, né? Não conseguir ter a ideia de que a gente superou o nosso pai. E, para isso, tem duas opções para Freud. Ou a gente vira um homossexual, né? Ou a gente parte para daí o que interessa, que é o fetiche. A gente, então, finge que não viu a vagina da nossa mãe, nega a existência disso, né? Bloqueia isso, bloqueia que a gente deseja aquilo, bloqueia que aquilo existe. E quando a gente vai transmitir o nosso amor para outra mulher, a gente nega que aquela parte do corpo dela também existe como objeto de desejo. E transfere esse objeto de desejo para outras partes do corpo dela, né? Como a mão, os pés, e daí essa noção que a gente tem no senso comum também de fetiche por pés, fetiche por mãos, né? Que é esse desejo sexual. Bom, apesar dos absurdos que eu acho dessa teoria do Freud, a gente tem aí, agora vamos pensar o que a gente tem de potência para pensar com relação a como o fetiche pode ser usado para pensar o currículo. A primeira coisa que Tomás Tadeu da Silva traz é que
o fetiche ao longo da história é sempre usado de forma pejorativa e negativa, seja no fetiche colonial, seja no fetiche marxista, seja no fetiche freudiano. Ele é um problema, ele é um desvio de conduta, ele é uma coisa ruim, ele é uma coisa que a gente tem que descobrir, ele é uma coisa que a gente tem que se libertar, né? E ele começa a falar, então, sobre a gente conviver com o fetiche, aceitar ele e trazer ele como potência para pensar o currículo, né? Para a gente reinventar o currículo, para a gente entender o nosso desejo e muitas vezes seguir ele, né? Bom, se a gente for pensar no período colonial, por exemplo, hoje a gente não vê mais, não existe mais o racional e o irracional, né, na visão predominante na academia. Existem as racionalidades, né? Então a gente entende que a racionalidade também é uma construção social e a gente não precisa mais ficar numa perspectiva crítica de tentar descobrir o que é irracional, o que é impensado, o que pertence a um campo do impensável, né? E sem pensar como racionalidades específicas são construídas e construir as nossas próprias racionalidades, né? Construir formas diferentes de pensar sobre as coisas. Pensar em atribuir sentidos diferentes para o currículo, né? Pensar em novas práticas, né, pedagógicas, porque daí a discussão de currículo aqui nesse viés pós-estruturalista não considera simplesmente o texto, o documento, né, considera as práticas, né, também, como a gente bota isso em prática. Então, algumas ideias assim, principais, né, superar essa ideia de crítica, né, de revelar o que está escondido, conviver com o nosso fetiche, tentando fetichizar mesmo o currículo, criar ideias novas para ele, questionar essa autonomia do sujeito como um sujeito que tem uma parte racional em si e que em algum dia vai ser super racional, rejeitar o realismo, né, que parte desse mesmo pressuposto, e recriar. Outra parte do referencial teórico está construída, então, com base na legislação. Por quê? Desde das pesquisas que a gente vinha fazendo lá no grupo de pesquisa, como eu já vinha comentando, a gente percebeu que as leis que a gente tinha nas épocas diferentes dos dois PPCs, elas tinham uma relação direta também, né, com a forma como esse professor estava representado, né. Então, a gente traz aqui o parecer e a resolução de 2001, que institui as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores de educação básica em nível superior, cursos de licenciatura de graduação plena, e o parecer, né, por que eu acho interessante trazer o parecer sempre? Uma resolução, ela é como se fosse a lei pronta, né, ela é o texto político. O parecer, ele traz muito sobre a discussão que levou a resolução ser daquela forma, né, normalmente ela traz um histórico, né, das audiências que foram feitas, né, das reuniões, dos acontecimentos históricos que embasaram aquela reforma acontecer, né, o parecer CNF-CEP, então, de 2001, ele traz a resolução, ela traz uma série de competências que o professor deve ser desenvolvida na formação do professor, né? O parecer de 2001 diz por que se escolheram aquelas competências, né? Qual era o momento da educação brasileira, né? Que participava de acordos internacionais pela universalização do acesso ao ensino, né? Pela melhoria da qualidade de ensino. O mundo passava por uma época que ele entendia que diversas crises econômicas aconteciam, porque a gente não dava uma formação necessária aos sujeitos para um mundo que passava por uma transformação, né? A gente vivia uma sociedade agora que não era mais só a sociedade do trabalho, da produção, a sociedade industrial, mas era a sociedade da informação. Então, a gente precisava formar pessoas aptas a lidar com esse tipo de sociedade, né? Então, todas essas discussões estão lá para embasar e para dizer por que depois a gente disse que o professor tinha que agir daquela forma, né, e formar pessoas daquela forma. Os parâmetros curriculares daquela época também trazem uma série de noções acerca de como devia ser o ensino da arte na época, né, rompendo alguns paradigmas. Ali a arte começa a aparecer como um campo disciplinar, como um campo científico, começam a aparecer particularidades dos campos das artes visuais, dança, música e teatro, como campos científicos, como campos epistemológicos separados e definidos, né. A gente começa a entender que a gente tem que dar elementos técnicos para os alunos para que ele possa desenvolver seus objetos artísticos, né, e que não basta só ele vivenciar algumas experiências artísticas para aprender arte, que a gente tem que dar uma autonomia para ele desenvolver processos estéticos também. E daí a gente começa a partir para outro contexto, depois que vai embasar o nosso... Mudou alguma coisa aí? Tá dando para ouvir normal ainda? Sim, querido, sim. Aqui deu um barulhinho aqui de USB, eu fiquei com medo de ter desconectado. Tá, continuando então. Então a gente começa a partir para outro contexto ali a partir dos anos de 2006, começa o debate acerca da lei 11.769 de 2008, né, em que o espaço do professor, da formação, da licenciatura do professor de música começa a se desenhar para a educação básica, porque apesar da gente ter já a licenciatura em música, por exemplo,
Lá em 2001, 2002, até 2006, que vai ser esse PPC do professor artista, na escola e na LDB, a gente ainda não tinha o espaço específico para o professor de música, a gente tinha espaço para o professor de arte. Então, como é que a universidade vai formar um professor de música completamente direcionado para a escola, sendo que os concursos e a realidade escolar vai exigir coisas além disso dele? Então, o PPC de 2006, ele tinha que dar conta de formar um profissional que ia atuar na escola, que ia atuar em conservatório, que ia atuar em ONGs, que ia atuar como professor particular do seu instrumento, né, que ia atuar em diversos espaços, mobilizando esses conhecimentos acerca da docência em música. Aqui, a partir da Lei 11.769, e principalmente da resolução de 2016, a gente começa a ter a delimitação do espaço na escola bem específico, professor. A gente começa a ter o que a gente poderia chamar de, o que se chama normalmente de reserva de mercado, né? E daí, então, a licenciatura começa a poder se direcionar para lá de forma objetiva, de forma mais incisiva, porque ela sabe que ela vai formar um egresso que vai ter um mercado de trabalho esperando ele depois, né? Não vai formar ele para um mercado ilusório, né? Em 2015, então, saem outras diretrizes curriculares nacionais para a formação a nível superior, né, substituindo aquela de 2001, que vão ser o pontapé, né, o motor que vai levar à construção do nosso novo PPC, que fica pronto em 2018. Saiu agora em 2019, depois da BNCC, outra resolução modificando essa de 2015, que não vai constituir referencial teórico aqui, não constituiu um olhar, né, para pensar, porque o PPC ficou pronto em 2018, né, então não tem como isso daqui ser um elemento de relação de constituição aquilo, mas que é uma coisa para a gente pensar que eu vou retomar no final, devido a alguma coisa bem contraditória que aparece ali. Resultado de análise dos dados, então. O que a gente tem lá no PPC de 2006, para começar no plano de curso, é a ideia de um professor artista. Essa ideia, nos dois PPCs, aparece em negrito o perfil de profissional, né, que bem destacado, assim, o perfil de profissional que tu pretende com o egresso. Lá em 2006 é o professor artista, em 2018 é o professor de música. E daí, depois vem uma série de adendos, apto, retorno e educação básica. Em 2006, a gente fala de um professor artista por alguns aspectos já tratados, como, por exemplo, a gente não tinha esse espaço bem definido na escola, a gente não tinha essa garantia no espaço escolar como espaço de atuação profissional. A gente precisava formar um profissional que ele tivesse aptidão para se adaptar a uma realidade que, e isso está colocado no PCC, que era uma realidade realmente complexa de trabalho. Ele, basicamente, ele ia se formar, ele ia ter conhecimento pedagógico, ele ia ter conhecimento musical, e depois, sabe, a gente vira jogador, vê onde tu consegue trabalhar. Isso abre, e lá aparecem algumas noções interessantes, assim, algumas noções, de certa forma, até romantizadas, né? Daí da arte como potencializando o caráter criativo do professor, como potencializando o caráter transformador do professor da sociedade, né? E bom, algumas ideias que sofrem algumas críticas mais duras nos anos subsequentes, mas que permitem para a gente ter um fetiche, uma forma de pensar, né? A arte e a educação lá, elas estão postas. Isso é impossível de ser pensado hoje, porque hoje a gente tem esses espaços institucionalmente e legalmente muito mais delimitados, né? Seja no currículo escolar, seja na legislação que vai embasar, então, os cursos de licenciatura no ensino superior, que entende a educação como uma coisa, né? Apesar da gente ter no campo acadêmico algumas noções de educação expandidas, a gente ainda discute na licenciatura a educação como o que acontece na escola, e a gente ainda discute a arte como o que acontece na produção de um objeto estético relacionado a um autor e um artista. O que o PPC de 2006 traz, rompendo as noções de educação, as noções de bacharel, as noções de licenciatura e as noções de arte, são as formas de a gente pensar a arte e a educação como processos permanentes de constituição da nossa subjetividade e da nossa forma de estar no mundo, né? Uma construção estética do sujeito que se dá durante a sua vida toda e durante todos os seus momentos, né? A arte não simplesmente como um objeto, mas como uma forma de enxergar a vida, né? Não como uma reorganização de elementos musicais, ou como uma reorganização de alguns elementos para construir um significado estético para ele, mas para como uma reorganização de toda a estrutura, de todas as nossas relações com as pessoas, com a vida, com os objetos, com a sociedade, que permitam criar realidades outras sociais, né? Eu acho que isso é uma potência que a gente tinha lá muito interessante, que a gente perde um pouco depois, mas que não é nem melhor e nem pior, também são momentos diferentes e essas perspectivas ainda existem em lugares diferentes. Isso é um pouco da discussão que se traz, resumidamente. A relação com as leis, então,
a gente percebe diversos discursos lá no PPC de 2006, né? A gente percebe, então, que, bom, como ele não pode se embasar simplesmente naquela resolução de 2001, que embasava a construção das licenciaturas e direcionava as licenciaturas completamente para a resolução de problemas acerca da universalização da educação básica e da melhoria das qualidades de ensino, porque o professor de música não era como o professor de matemática, tinha um componente de atuação específico, concursos específicos, uma realidade de trabalho específica, ele tinha que se apoiar em outros elementos também, né? Então, ele se apoiava, por exemplo, a fundação do nosso curso, ela se dá por professores da Fundarte. Os professores da Fundarte conseguem fundar o curso baseado numa lógica discursiva também da UERGS, que é uma lógica que está no PDI, que é o de desenvolvimento regional baseado nos COREDs. Então, por exemplo, a UERGS tem um curso de agronomia numa região em que as atividades agronômicas são a principal atividade econômica daquela região. Como se justifica a construção de um curso de artes como principal atividade econômica, por exemplo, de uma área? Bom, pode ser desenvolvimento cultural ou educacional também, né? Então, a Fundarte já tinha uma história de 30 anos de desenvolvimento de arte e educação aqui, né? Atuando nas escolas, atuando dentro da própria Fundarte, com aulas de teatro, de instrumento, de dança, Bom, a gente conhece a história da Fundarte, né? E, então, a UERGS surge como uma forma de potencializar isso e de trazer uma formação no ensino superior, que é algo que a Fundarte não tinha como na época, né? Porque ela não era uma universidade. Então, potencializando esse desenvolvimento regional. Então, entra no documento também esse vetor, né, entra no documento também como construção do curso. E daí entram as ideias da Fundarte de educação, as ideias da Fundarte de arte, né, que vão embasar também isso. Então, aí a gente já tem 3 vetores, né, a gente tem o vetor de formação para a educação básica, a gente tem o vetor dos interesses da Fundarte, a gente tem o vetor dos interesses da UERGS, né, e a gente tem também o vetor das noções e das ideias que os nossos professores, ou os professores da Fundarte que fundaram o curso, tinham na época acerca do que deveria ser a docência em música. Outro fato bem interessante é que, bom, quando a gente fala de um sujeito que está sendo formado, para te ser formado numa área, né, para te ser de uma forma, você tem que conhecer coisas, né? Eu só posso agir a partir das coisas que eu conheço. Então, quando a gente vai falar da formação de um profissional, a gente fala dos conhecimentos necessários a essa formação, né? Ele tem que saber algumas coisas para poder agir de tal forma. Naquela época, a gente falava de conhecimentos em musicologia e pedagogia, a gente não falava ainda de educação musical, apesar de que no final dos anos 90 e nos inícios dos anos 2000, no Brasil, começa a se consolidar bastante o campo da educação musical enquanto área científica. Essa discussão já começa no final dos anos 80 e início dos anos 90, né, com os trabalhos de Samara Souza, com a BEM, mas ela fica mais consolidada no meados dos anos, da década de 2000, a partir dos inícios dos anos 2000, né. Isso a gente vê consolidado lá na ideia do PPC de 2018, a gente vê como se consolidou também no ambiente acadêmico durante todo esse tempo, né, com a expansão dos cursos de licenciatura, com a expansão porque a legitimação de um campo científico, ela não depende só de ter alguns artigos publicados dizendo que, existe epistemologia, existe esse campo, mas a gente depende de programas de pós-graduação, a gente depende de toda uma estrutura e um aparato institucional, né, que vai trabalhar com esse campo, continuar legitimando ele, continuar reforçando ele. E a gente consegue isso a partir dos anos 2000, a Lei 11.769 é um reflexo disso, né. Resultado de análise dos dados com relação ao PPC de 2018, então. O PPC de 2018, que a gente tem em negrito, é a formação de um professor de música. A gente tem, então, todo esse aparato legal que vai possibilitar tu direcionar essa formação quase que completamente para a educação básica, né. Esse PPC, ele até fala que o professor ele pode atuar em outros espaços no qual um conhecimento pedagógico musical pode ser útil, mas ele direciona especificamente para a atuação na educação básica, né? Ele expande também algumas ideias da educação de jovens e adultos e tal, que não apareciam no PPC anterior. Ele se preocupa com a legislação referente à inserção do ensino nas escolas, né, na educação básica. Ele tem um compêndio de legislação sendo levado em consideração que não era considerado no PPC de 2006, né? Algumas questões bem específicas da educação musical, como a consideração de pautas por exemplo, dos conhecimentos acerca da cultura indígena, como as discussões acerca de gênero e sexualidade, né? Tudo isso que passam a ser, com força de lei, assuntos necessários à educação básica, são incorporados a esse PPC e fazem a gente perceber também todo esse direcionamento dele e essa preocupação a formar um profissional, de certa forma, completo para atuar na educação básica. Então, a gente tem uma Lei 11.769, a gente tem o parecer de 2013,
a gente tem a resolução número 02 de 2016, que institui que as universidades devem formar profissionais para atuar na educação básica. A gente tem a garantia na resolução 2016 que devem ser criados planos de carreira e concursos específicos para professores de música e não de artes, né? A gente tem toda essa legitimação e essa construção de um espaço, de uma reserva de mercado, que permite para a universidade, bom, com tranquilidade, dizer, tá, eu posso formar um profissional para atuar nesse espaço, porque ele vai se formar e ele tem esse espaço esperando ele. Então, a gente pode apontar isso, a gente pode apontar com essa consolidação que eu já vinha falando um pouco do campo da educação musical como uma área científica, como um campo que vai embasar, né, essa prática. Então, lá no PPC de 2006, quando a gente falava de conhecimentos necessários à formação, a gente falava que o aluno da licenciatura, ele ia estar aprendendo, por exemplo, música, um componente curricular, eu estou aprendendo violão na aula de violão, e daí a gente começa a pensar em possibilidades pedagógicas de ensinar aquilo ali que eu estou aprendendo, sabe? É a pedagogia servindo a musicologia, sempre assim, sabe? Tá, vamos botar a pedagogia aqui dentro desse componente da música. A gente não tinha um componente de educação musical, por exemplo, como a gente tem no PPC novo. E a gente percebe ao longo dos anos, né, e isso é outra discussão que aparece, que, bom, a gente não pode direcionar os conteúdos da licenciatura a partir do que eu tenho que aprender como músico. A gente tem que direcionar o que vai ser aprendido na licenciatura a partir do que pode ser ensinado nas escolas, né? E daí a gente tem um deslocamento todo de conteúdos que vai ser aprendido, um deslocamento da ideia de que a pedagogia vai servir o que eu estou aprendendo em música, mas a ideia de educação musical, que é uma ciência que se centra na ideia de que as pessoas aprendem músicas e que eu tenho que dar conta desse processo de ensino-aprendizagem, desse processo de relação entre pessoas e músicas, e pensar em como potencializar esses processos, né? E daí, dentro dos contextos principais de atuação, que vão ser a educação básica, né, no curso de licenciatura, que está se voltando para esse lugar. Aí, então, a gente tem esse outro campo científico, né, que vai embasar a construção dessa ideia de profissional. Então, a gente tem essa relação bem mais direta com as políticas educacionais, né? O PPC, ele cita todas essas leis, ele cita trechos dessas leis para embasar por que ele está sendo construído daquela forma, por que ele tem o objetivo de formar aquele profissional, sempre tem uma justificativa legal, né? Além da justificativa epistemológica. E o fetiche, então, ele se dá, hoje a gente passa por algumas dicotomias, por exemplo, aquela lei citada em 2019, ela está orientando que os cursos de formação de professores, eles devem orientar seus estágios, eles devem orientar os seus PPCs para o componente curricular presente na BNCC. Ou seja, os cursos teriam que voltar a ser cursos de artes, porque o que a gente tem como componente na BNCC é arte, não é música ainda, né? Então, se a gente não tivesse essa lei, a gente ainda poderia continuar na perspectiva que a gente vinha trabalhando, de inserir a música e os 4 campos das artes, mesmo a gente não tendo os componentes curriculares específicos, de formas diferentes em contextos, né? Em algumas escolas, num ano ele tem uma arte, em outra ele tem outra, em algumas escolas eles têm concomitante essas coisas, mas com professores diferentes divididos, né? A gente vinha, em alguns lugares, de forma extracurricular, né? Vinham se botando em prática de diversas formas, essa lei 11.189, pensando em possibilidades diversas. O que essa lei vem agora, ela desconsidera esses processos, né? Desconsidera a existência de mais de 20 anos dos cursos de licenciatura em música, por exemplo, porque a gente não tem como orientar os nossos estágios agora, simplesmente, em todo o desenvolvimento da nossa carga, para formar um professor de artes, né? O corpo docente dos professores de licenciatura é do campo em específico. É algo bem complicado, que eu acho que é algo que vai ser revisto, assim, logo. É uma lei que se fala pouquíssimo, eu descobri por acaso, discutindo com o meu pai, que é secretário de Educação, assim, ele me trouxe essa lei. Eu dizia para ele que ele tinha que fazer concurso para professor de música, daí ele trouxe essa lei para embasar, e algumas outras, a fala dele. E a gente, bom, se depara com esses problemas, assim. Então, passando um pouco mais agora para as conclusões, a gente conclui que os documentos, eles apresentam esses perfis distintos, que estão descritos mais detalhadamente no texto. A gente percebe que o curso, ao longo do tempo, ele buscou embasar-se nas políticas educacionais, e não só nas políticas no âmbito legislativo, mas na política entendida como um movimento que vem acontecendo no campo da educação musical, né? Um movimento epistemológico, um movimento de classe, um movimento das instituições como a BEM e a Ampom, um movimento frente ao âmbito legislativo, um movimento dos professores, né? Todo esse movimento que busca a inserção da música como conteúdo efetivo nas escolas, talvez como componente futuramente. O texto dos PPCs, ele é um texto complexo, né? A gente verifica aquele caráter complexo colocado por Boa acerca das políticas educacionais, né?
que ele está sempre lidando com realidade, com interesses, com vetores de força diversos, né? Que vão fazer ele ser, né, meio que, amassar ele, modelar ele de formas diferentes em contextos diferentes, né? A dificuldade na luta por estabelecer um espaço que direcione a formação, né, a gente percebe também que a duras penas se conquistou, estava tipo 90%, né, só faltava a gente ter um componente, e agora a gente percebe alguns passos talvez atrás, né? E, bom, esse caráter contraditório, né, às vezes, né, entre uma lei e outra, a gente percebe que não existe uma lógica, assim, simplesmente textual, né, de que quando tu vai construir uma lei, tu considera os outros textos de lei que existem, porque daí esse texto da lei de 2019, ele simplesmente desconsidera a existência de todos os outros textos dos últimos 20 anos, né, e o processo deles, né. Então, a princípio, assim, é isso que tem, pessoal. Eu estou aberto a sugestões aí, críticas, dúvidas. Aqui eu trago as referências trazidas aqui nos slides. Muito obrigado pela, não sei, paciência, presença de todos aí. Espero que tenham gostado. E, basicamente, era isso, sim, pessoal. Parabéns, Romeu. Muito obrigada pela tua apresentação. Excelente. E agora a gente passa, então, para esse momento que é tão importante, né, de nós comentarmos, perguntarmos, sugerirmos, discutirmos. É essa a ideia. Então, está aberto a discussão com vocês. Vários parabéns no chat. Aqui também a Bárbara colocou que tem uma semelhança à tua revisão de literatura com a dela, né? Isso é bom. Tu reparou que eu aprendi a falar devagar, prof? Excelente, meu. Parabéns. Que bom, que bom. E também é um pouco bastante, né, do teu domínio, né? Óbvio, no domínio da temática. Isso também ajuda muito, né? Vamos aquecer as turbinas, né? Vocês vejam que... Posso? Pode sim, deixa eu só fazer um aquecimento das turbinas aqui. Como a realidade ela é tão complexa, diversa e desafiadora, que a gente, ao pesquisar ou a gente, ao revisar um projeto de curso, tu não consegue nunca acompanhar essa mudança que tem constante na legislação. Então, o que aconteceu já para dizer para vocês? O PPC de pedagogia, por exemplo, eu sei, ontem eu fiquei sabendo disso, da UERGS, que é o pessoal, eu acho que lá de Osório e outros lugares, vão ter que refazer em 20 dias um aspecto do seu PPC, porque foi apontado pelo Conselho Estadual de Educação, que é que nos rege, né? Nós aqui é o Conselho Estadual, porque a universidade é estadual, e com certeza reverberará para os cursos de artes, por exemplo, né? Que são basicamente os de formação de professores, que tem na UERGS. É a pedagogia e as artes. E justamente em função desta resolução de 2019, que revoga de 2015, e que o povo não conhece. Então, realmente, é complexa a realidade e é um prato cheio para abordagem do ciclo de políticas, para nós analisarmos, né? Rubens, contigo, meu amor. Então, queria dar os parabéns para o Romeu. Está me ouvindo? Tá, estamos. Sim, querido. Eu queria te dar os parabéns, Romeu. Muito legal, e até comentar uma coincidência, que hoje, nós estávamos comentando isso hoje de manhã, né, prof? É verdade. De metodologia, e eu queria até dizer que me deu vontade de pesquisar mais o âmbito legal de tudo isso, sabe? Fazer uma boa pesquisa sobre isso. O Romeu já trouxe várias coisas que eu já estava em dúvida, e está aí no teu trabalho, Romeu. Parabéns mesmo.
E comentar que no artigo que eu escrevi, prof, eu parei até na 11.769, eu não fui nas resoluções, eu achei que, acho que dá para avançar, mas exatamente numa questão de pesquisa, e dá para avançar mais isso. Mas ficou ali um questionamento sobre isso que a gente está falando, o quanto o conhecimento legal e político ajuda ou atrapalha, né? Que a 769 ela veio para ajudar. Ela tem vários poréns que demoraram a acontecer até que ela tivesse uma certa eficácia e efetividade, que na verdade, no meu ponto de vista, ela ainda dá para contestar essa eficácia e efetividade. E agora, com as resoluções, ela faz aquilo que eu tinha te comentado, né? Porque ela anula uma anterior sem olhar para aquilo que foi acontecido, porque já estava lá, poderia ser só uma melhora, né? E isso vem acontecendo em vários âmbitos, não só no nosso, né? Mas a gente acaba sendo refém dessas coisas, né? Esse conhecimento político e legal o povo realmente não tem, o povo que eu digo o geral, né? Não se atém a isso, e o quanto que isso reflete nas carreiras. Então, só queria fazer esse comentário, meu, que hoje de manhã estávamos conversando exatamente sobre isso. Que legal. E eu fico pensando uma coisa agora, a partir também do que tu trazes, Rubens, o quanto atuam ou não atuam, ou são competentes ou incompetentes, e me desculpem se eu estiver falando uma coisa horrível, as comissões de Constituição e Justiça. Porque o que acontece se existem determinadas leis anteriores e se os deputados estaduais, federais, ou mesmo os vereadores, ou o próprio Senado, né, vamos dizer assim, estão trazendo determinadas leis, como que nós não revisamos, ou como que, tudo bem, daqui a pouco os deputados, a gente sabe como é que é, né? Mas como que a comissão de cada âmbito de Constituição e Justiça não vê isso? Eu não sei se eu estou doido ou alguém está doido, mas é interessante, né? É complicado, né? Porque se a gente for pensar, assim, no âmbito... Essa proposta de 2019, ela tinha que ocorrer, se a gente for pensar no caminho que a gente vinha, né? Desde os anos 90, tudo isso é um processo que começou muito atrás, né? Da BNCC, por exemplo. E lá vem lá da Constituição. A Constituição prevê que o curso de formação ele tem que estar linkado com a BNCC, né? Então, essa reforma tinha que acontecer adequando a formação de professores, né? Pelo menos no que a gente entendia de todo esse processo de construção da educação nacional, tinha que acontecer sendo orientada para o processo da BNCC, né? Tanto que ele traz diversas competências para o professor. A competência, na verdade, é uma coisa muito louca, era um conceito que era discutido em 2001. Em 2015, some, começa a trabalhar com uma perspectiva mais marxista de emancipação e autonomia do sujeito, e que daí ele meio que vai, sabe, aquela coisa dialética e dialógica, né? Ele entra no contexto, ele reflete, ele transforma. E depois agora a gente volta para a competência que apareceu primeiro na BNCC e depois agora na BNC. Mas eu tenho a impressão também que nos últimos anos a gente teve um fechamento, assim, né, de espaço de diálogo para a construção das leis. Eu não vejo mais falar muito de audiência pública, eu não vi uma caracterização do processo da construção das EBNC em audiências públicas, e daí é difícil mesmo, né, porque parece que foi feito por um grupo muito pequeno de pessoas que não tem como conhecer tudo, né. Certeza. Muito complicado, né? Então é desafiador. E aí, Rubens Mar, venha para este lado que nós precisamos, este povo que conhece mais o aspecto da legislação. O Rubens Mar fez direito para vocês. Ele fez direito. Ele fez de uma forma certa o direito. E acho que vai ser maravilhoso isso, com certeza. Fiz direito, mas eu sou ambidestro. Mas, assim, só comentando sobre a CCJ, né? Ela foi criada na Constituição, mas a gente verifica o quanto ela é ineficaz pela quantidade de ações. Tem uma ação que chama ação de constitucionalidade, né? Ou ação de inconstitucionalidade. 4 tipos, não vem ao caso. Mas se fizer uma pesquisa da quantidade de ações que
a lei vem, né, passa por uma Constituição, vira lei, aí ela entra em vigor, mas aí alguém se sente prejudicado e já critica isso na justiça. Isso vai para os tribunais, STJ, STF, que vão julgar a inconstitucionalidade da lei. Ora, veja, isso deveria ser feito lá na CCJ. Mas olha, a quantidade de ações que existem simplesmente diz que não tem, existe um trabalho que não está sendo feito, sabe? Com certeza. É isso que caem nesse poço inconstitucional. Com certeza. Por isso que dizem que o Brasil, de certa forma, é governado pela justiça e não deixa de estar certo, porque quem faz as leis, que é o Congresso, eles acabam, por motivos políticos, passando as leis, né, para depois ser questionada na justiça. Claro. E assim vai. Excelente, muito obrigada pela tua fala. Não sei se alguém quer mais fazer algum comentário, ou o próprio Romeu, então, se tu quiseres finalizar. Na verdade, não está pronto ainda o trabalho, né, Romeu? A gente ainda está em andamento, mas está bem encaminhado, né? Sim, eu ainda tenho dificuldade de falar sobre algumas coisas também, porque como não está escrito, né, normalmente a gente pega o escrito, resume e vem falar, né, mas como não está escrito ainda tudo, às vezes dá uma dificuldade, mas não sei muito o que eu poderia falar para finalizar, assim, está sendo muito legal fazer esse trabalho para mim, estou gostando. Eu vou entregar agora dia 16 para a banca, eu nunca lembro se é dia 12 ou 16, para que a gente combinou, mas acho que é dia 16 Acho que é para a 16. banca, de junho, até lá vai dar tempo de terminar, de dar uma revisada boa. E é um trabalho muito legal, assim, para mim, porque pensar o que se espera de mim, de certa forma, em alguns campos, né, para depois que eu me formar, e como eu posso ter um posicionamento frente a isso, assim, né, mais embasado, sabe? É uma pesquisa que, de certa forma, ela devia, talvez, fazer parte da nossa formação, né? A gente entender por que dizem que o professor tem que fazer isso, por que dizem que o professor tem que agir dessa forma, por que o professor tem que saber disso, por que o professor tem que salvar o mundo, sabe? Um pouco disso está lá também, sabe? Que não deu de trazer aqui, sabe? Sabe? De onde é que vem essa ideia, sabe? E por que a gente tem que se sentir tão responsável? Por que muitas vezes os professores se sentem tão frustrados por não conseguir isso, né? De onde se vem essa ideia de que a educação é a salvação do mundo, sabe? Não que seja uma coisa ruim ou que não seja boa, sabe? Mas não é a única coisa, né? A gente sabe que é sempre um conjunto de fatores. E para mim está sendo bem interessante, assim, nesse sentido ontológico, sabe? No sentido de pensar por que é assim hoje, sabe? Por que vai se esperar isso de mim, por que eu mesmo esperava algumas coisas de mim e por que talvez a gente possa pensar de outras formas. Que bom, querido. Eu te agradeço, te parabenizo e digo, aguardem cenas dos próximos capítulos, então. Parabéns, meu anjo. Dito isso, eu vou chamar o Lucas, que vai fazer uma fala muito interessante. Doce amor, contigo. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, prof. Cristina. Amada. Na realidade, quem vai fazer a fala mais é o Marcos, né? A Eu acho dupla. que o Marcos está por aí, tá. Aí, Oi, Marcos. A dupla dinâmica, né? na realidade, a gente queria propor, abrir uma discussão, não sei, ver o que acontece, de maneira que a gente pudesse articular com o grupo de pesquisa, assim, alguns pontos de pesquisa que eu e o Marcos conciliamos, né, que se aproximam na nossa pesquisa de doutorado, e alguma questão que é super atual, né, então o Marcos vai apresentar, acho que ele até fez alguma apresentação aí, só para a gente, de maneira ficar mais explícito, né? Ótimo. E convidar quem quiser aí participar do trabalho e falar com a professora Cristina também o que ela acha dessas articulações que a gente quer fazer com o grupo de pesquisa, né? Tentando relacionar aí com a música, né? Com as questões musicais e com a escola. Contigo, Marcos. Vamos lá. Assim, a gente pede licença, porque no fim das contas a gente não estava na pauta, né, Cristina? Porque a gente acabou aqui. Vocês estão sempre aqui. Podem, aqui é um grupo nosso. Porque, assim, foi uma coisa meio que... É um foco mesmo, assim, uma coisa meio que acendeu e a gente falou, olha, vamos falar sobre isso, vamos pensar sobre isso e vamos levar para a crise, para os colegas.
que talvez seja uma questão aí que permeia outras questões, né? Então, deixa eu ver se eu consigo já compartilhar. Vocês estão Tá vendo vendo? alguma... Tá indo, né? Uhum. Aproveitando já o gancho da conversa, parabenizar o Romeu, acho que é muito interessante o que ele disse, porque talvez pensar na legislação sempre remete a outros profissionais pensando sobre a legislação, né? É o pedagogo que pensa a nossa formação, enfim, vários são as figuras e profissionais, e alguém que da área que pensa, né, esse nosso lugar é de fato muito importante e é também sinônimo de muita coragem, porque exige muito, né? Assim, bom, deixa eu mostrar aqui. Certamente que é algo que vocês também foram afetados, assim como nós. Vocês estão vendo? Sim. Tá. Bom, na última semana nós fomos surpreendidos pelo clipe da cantora Anitta, Girl From Rio. Eu acho que vocês aí viram, assistiram. A gente até pensou em mostrar o clipe, mas acho que pode levar um tempinho, então a gente vai tentar ser breve, mas na verdade, um ímpeto, né, de pesquisa e de conversa que a gente gostaria de trazer para o grupo e tentar problematizar isso a partir dessa relação com as visualidades e a música. Bom, a cantora Anitta, a gente sabe da estratégia enquanto mercado, enfim, várias são as questões envolvendo a figura, a cantora Anitta, né, enquanto representatividade. E então, no seu último trabalho, ela apresentou um clipe e uma música a partir de Garota de Ipanema, né, de Tom Jobim. E aí, de antemão, peço desculpas caso eu venha, enfim, a gente venha falar de alguma coisa que não corresponde propriamente às questões da música, mas a gente está ainda muito nesse lugar de aprendizado também, de estabelecer essas relações possíveis, né? E aí a gente tem uma questão muito própria da visualidade, em que a cantora Anitta tenta, a partir de um discurso, né, e de uma base que vem, né, de uma música da bossa nova, enfim, mas ela vem trazendo outras questões enquanto visualidade, né, propriamente do Rio de Janeiro, né, onde ela tenta, a partir do discurso da própria música, desconstruir o que é esse Rio, o que é essa garota do Rio, o que é essa cultura que muitos acabam compreendendo de uma maneira equivocada, exatamente porque a partir da compreensão dos artefatos culturais que são compartilhados ao longo do tempo, né? E aí artefatos culturais a gente entende que é exatamente essa produção enquanto música, enquanto imagem, enfim. Obviamente que esses lugares também forjam subjetividades. Então também é uma possibilidade de pensar e problematizar o que é o Brasil que muitos conhecem a partir dessas relações, né? Então, a gente tem essa visualidade do clipe, que reverberou também em questões um tanto que muito mais próximas aí da nossa realidade, sobretudo da última semana. Então, para além do clipe dessa relação com a bossa nova, há também uma questão envolvendo a cultura visual enquanto questão social, né? Então, a ideia, né, nas possibilidades que surgem para nós, é como que o clipe, né, enfim, essa visualidade, compreendida, obviamente, enquanto campo pedagógico, adentra o universo da escola, ou pode adentrar o universo da escola, e, ao mesmo tempo, como trazer essa relação a partir da figura de Tom Jobim, de toda a contribuição para o campo da música, né? E aí foi até algo que eu e o Lucas a gente estava conversando, basicamente assim, pensar, né, nós que somos das artes visuais, por exemplo, e eu que venho de uma escola, né, eu trabalho numa escola da periferia, então talvez eu não vou falar de artes visuais num primeiro momento com meu aluno a partir da Mona Lisa que está no Louvre, porque talvez o que é mais interessante é falar do grafite que permeia a escola naquele momento. Então, são essas as nuances que nos fazem aproximar, né, nesse nível da visualidade. E aí, ao mesmo tempo, quais os efeitos que esse artefato provoca, né, no contexto da escola. E, obviamente, que pensar, e aí voltando para vocês,
E aí pensar nessa relação com a música, com todas essas questões que vocês sabem, né? Enfim, eu acredito que a gente pode pensar em um campo de investigação a partir daí, né, Cris? E tentar esboçar algumas questões a partir disso, que é o que nos é posto, né? Eu acredito que vários são os estudos que têm sido feitos, sobretudo quando a gente pensa, né, na pandemia, nós até pensamos sobre isso. Então, o que nos toca no agora, né? O que move essa nossa reflexão a partir daquilo que nos é dado. Então, são questões urgentes que são nos apresentadas que vale a pena a gente pensar e problematizar. E aí a gente está nesse exercício, quem sabe, pensar sobre essas relações, né? Muito bom. Parabéns, muito obrigada pela apresentação e a fala de vocês. Enfim, eu já sabia, enfim, a gente já tinha conversado um pouco, principalmente com o Lucas, mas remete também essa fala e a apresentação de vocês à nossa aula de metodologia de hoje de manhã, né, Rubens Mar, que nós falávamos dessa questão também, dessa cultura experiencial que é dos nossos alunos, das alunas que estão vivendo isso aí, e o quanto isso a gente também está considerando, porque também o que acontece muitas vezes, né? Ou eu trabalho esse aspecto, ou não trabalho, ou eu tapo os olhos e não faço nada, né, Rubens Mar? Nós estávamos falando sobre isso, interessante. Exatamente. O universo conspirando, né? Tem uma coisa central que eu acho que na discussão tem 3 coisas que são centrais, né? Uma, qual seria o efeito da música do Dr. João Ben Garoto de Ipanema nas escolas, conhecida como uma música erudita, né? Que muitos alunos talvez não tenham acesso, ou talvez não tenham interesse, né, por ela. Então, qual é o efeito do clipe da música da Anitta, que remete isso, pode levar a um conhecimento musical sobre a música do Dr. João Ben, que é a cultura erudita. Então, tem essas relações. Eu acho que também tem uma outra questão que é muito central, pelo menos para mim, que a música da Anitta, ela desconstrói, né? Vamos pegar a palavra do Derrida e a desconstrução, né? Ela desconstrói tudo aqui, ela desconstrói um pouco, ela vem com uma nova força de falar de uma outra concepção do que é o Rio de Janeiro, né, que foi construída por Dr. João Ben. Então, esses corpos negros, esses corpos cheios de celulite, os corpos da estria, né, os corpos que as praias estão cheias, com o cheiro do churrasquinho, né, que talvez não seja essa mulher bonita, loira, magra, do corpo esbelto, né? Então, ela vai trazer uma outra narrativa, inclusive a figura o objeto do ônibus, né? O objeto é um veículo, né, popular, onde as pessoas pegam, né, saem das suas casas para chegar à praia, né? Então, eu acho que tem toda essa relação também que ela faz da desconstrução desse lugar para a gente conhecer a mulher, o Rio de Janeiro enquanto cidade, né? E aí tem uma articulação também que é bem central nas discussões, que pelo menos eu tenho visto, o quanto a indústria cultural da música, ela não se sustenta enquanto uma indústria no sentido musical, né, no sentido da música. Porque essa indústria, ela se dá hoje, principalmente, a partir da imagem, né? Por exemplo, assim, uma música, os artistas hoje não lançam a música, eles lançam um clipe, né? Eles têm que lançar a visualidade, porque isso é o que vai dar o boom na internet, né? Então, nós temos aí uma cultura, a cultura do rádio, né? Na década aí de 40, 50, e nós temos teóricos que vão dizer dessa relação como o rádio, não é que o rádio ela perde, né? Mas ela ganha, acho que talvez a palavra seria amplificação, a partir enquanto a visualidade ela se junta, né? Por exemplo, hoje nós não temos, por exemplo, música no sentido que os artistas, né, produzindo música, né, a produção de música vem junto. Quando tu produz a música, é pensado todo um jogo cênico de visualidade para contar, para narrar essa música, né, dos clipes musicais, né.
A gente não procura, por exemplo, até a questão da procura vamos escutar uma música, a gente vai direto no YouTube, né? Porque a gente precisa ver, a gente não precisa ver, a gente precisa ver e visualizar, né? A gente precisa escutar. Então, perceba o quanto visualização e um processo de escuta, elas para mim elas estão caminho muito próxima. E a discussão, eu acho que não é colocar a música ou a visualidade como uma melhor que a outra. Não, muito pelo contrário. É como que isso caminha numa convergência e que né, que não consegue se separar, a gente não consegue separar, né? Então, assim, é nesse sentido que a gente pensou essa articulação e trazendo como que esse clipe ela pode possibilitar exatamente as possibilidades pedagógicas dentro da escola, no sentido que hoje, né, da questão da cultura popular, né, que a Anitta faz, e eu acho que a partir disso nós vamos também acompanhar uma tendência de artista querer trazer essas músicas conhecidas eruditas para uma outra realidade mais popular. Vocês vão começar a acompanhar agora. Então é nesse sentido, né? Na sala de aula, né? Música de Tom Jobim, será que vai ter um efeito forte? Ou a música da Anitta? Mas talvez entrar pelo viés do clipe da Anitta para falar de música, para falar de Tom Jobim de Garota de Ipanema, é uma boa. Sabe? Então, assim, é nesse sentido que a gente pensou essas articulações, assim, de pensar, e aí a ideia seria, até eu estava conversando com o Marcos, a gente fazer uma análise da letra da música do Tom Jobim, né, com o clipe da Anitta. Daí o Marcos, será que nós faríamos uma análise? Porque me parece muito, assim, que é uma coisa tão forte, daqui a pouco a gente vai pegar, reunir 3, 4 estudantes, fazer um estudo de caso realmente. Sabe? Nesse sentido, assim, para nós ver qual é a potência dessas músicas, né? Dessas letras, das articulações, né? Talvez seria possível fazer um estudo de caso com 3 ou 4 estudantes, né? Para nós ter exatamente materiais e para nós não ficar no campo do achismo, né? E para daqui a pouco ter uma publicação em uma revista A1, né? Que só aceita muitas vezes trabalhos científicos com análise e coleta de dados. Perfeito. O Romeu tem uma fala ali. Fala, querido. Excelente, excelente. Oi. Que show, Lucas e Marcos. Não sei, eu vejo algumas conexões bem legais, assim, uma coisa que a gente vinha discutindo até aqui em casa esses dias a gente estava falando, né? Poxa, como é fácil falar do funk, porque o funk objetifica a mulher, e no Garota de Ipanema, basicamente, ele tá olhando uma mulher passar e olhando para a bunda dela, né? A letra do Garota de Ipanema basicamente é isso. A mulher é o mesmo objeto, e daí a gente fala uma questão de repertório, né? Como ele tem um repertório para falar isso sem ninguém achar vulgar, e como alguém que está inserido numa periferia, que não tem acesso a grandes poetas, né? Não tem acesso à academia, que, né? Não tinha acesso a todo... Não vou dizer... porque daí parece que está qualificando uma cultura melhor que a outra, né? Mas não tinha acesso aos mesmos meios, né? De descrever esse objeto que o Tom Jobim tinha. Mas se tu for pegar o conteúdo e tu tentar, não sei, talvez uma redução hermenêutica, ver a essência daquilo, os dois estão falando da mesma coisa, né? De uma mulher passando que ele sentiu atração sexual, né? Eu acho que é interessante, mas eu acho que, assim, é uma coisa muito recente que a gente vive. Eu acho que, por uns anos, assim, talvez desde 2010, ali, início dos anos 2000, o negócio do YouTube, realmente, o clipe, ele veio com muita força, né? Teve a época da MTV, teve a época da Vevo, daí, né? Mas hoje a gente vive outra realidade ainda, que é a dos streams, né? Eu acho que seria interessante dar uma olhada, onde se escuta mais música hoje, no stream ou no YouTube? Mas não negando, né, que a visualidade realmente é uma parte muito importante. Só que eu acho que daí não conectar só com a questão de, tipo, eu não entendo muito bem do conceito de visualidade também, mas não tratar sobre só o que aparece no clipe de imagem. Mas, por exemplo, quando tu fala de escutar hip hop, e tu fala de um clipe de hip hop, tu não tá falando só de um... Eu tenho um amigo que tá fazendo uma pesquisa de etno sobre isso também. Quando tu tá falando de uma roda de hip hop, ou de escutar hip hop, tu não tá falando só sobre a visualidade do que aparece num clipe. Tu tá falando sobre um modo de vida, né? O rock hoje perdeu um pouco isso, mas por muito tempo, quando tu falava de ser roqueiro não era escutar rock. Ser roqueiro era uma forma de vida, né? Outra coisa, assim, a Garota de Ipanema, ela não tá citada como música erudita. Apesar dela ter apesar dela ela circular, talvez, em meios
elitizados, a gente pode chamar, talvez seja um termo mais adequado. Porque a música erudita, ela está inserida num contexto mais específico, assim, sabe? De acadêmicos formados em, tipo, o Tom Jobim, ele tinha uma formação, mas ele não fez uma faculdade de música, e daí começou tocando em conservatório, sabe? Ele não passou a vida inteira dele estudando música profissionalmente, sabe? Sendo preparado para ser um músico que vai lá e compõe música erudita, que normalmente está associada também à música de orquestra. O Tom Jobim, ele tinha outra formação, não lembro se era administração ou direito, ele normalmente era administração ou direito, essa galera. E estudava muita música, né? Com certeza. Tinha uma técnica invejável, assim. E eu acho que claro que é interessante fazer referência, tipo assim, tu falou de ver a potência da música da Anitta, né? Eu acho que, mas, tipo, a gente não precisa falar em ver a potência da música da Anitta para chegar na música do Tom Jobim. Porque daí a gente já tem uma inferência, sabe, de que o lugar do Tom Jobim é super importante, que a gente precisa chegar lá, sabe? Eu acho que a gente pode aproveitar, eu não vi o clipe, mas daí eu peguei e abri aqui rapidinho a letra da música. Ela fala algumas coisas do tipo, a mulher que vive aqui não é a mulher modelo e que é igual a uma modelo que está sendo descrita, sabe? A mulher que vive aqui é outra mulher, sabe? Eu acho que só a música da Anitta em si já é um negócio, assim, pra gente discutir por muito tempo, sem nem pensar em ter que chegar no Tom Jobim, sabe? Mas eu acho que o Tom Jobim, na verdade, nesse caso, ele é tão pequeno que ele pode ser só, sabe? Olha só, aqui ela tá fazendo um trocadilho com uma música que existia que objetificava a mulher, sabe? Mas assim, as possibilidades são muitas, né? E exatamente assim, o campo da cultura visual que eu e o Marcos trabalhamos não é exatamente isso. Não é trabalhar a estética da visual, não. É trabalhar a questão, o que as imagens dizem, o que as imagens constroem, as identidades, a subjetividade, né? A visualidade como uma política, né? Política no sentido de uma formação, né? Como elas estão aplicadas nos ideários, imaginários e pensamentos e corpos, né? É muito nesse sentido, assim, não é pela estética, não. E é exatamente por isso, que a gente não tem essa formação, né, em música, exatamente, entender o que é música erudita, o que não é, os artistas, enfim, é que nós pensamos exatamente partir de compartilhar com vocês, para ver o que vocês acham, ter um interesse, e para tentar achar um recorte do que se escreve, do que vai ser pesquisado ou analisado, né? Nesse sentido. Mas também eu percebo que a gente tem que ter um cuidado também, assim, no sentido da gente não ficar no nosso achismo se a gente não ter outras pessoas falando. Tu entende? Então, assim, também a gente não pode tomar esse lugar de fala, né? Mas exatamente isso, a possibilidade de fazer análise da visualidade da Anitta, ou simplesmente das letras das músicas, ou fazer com um estudante, é infinito, sabe? Então, assim, teria que fazer um recorte, assim, né? São ideias ao vento que eu e o Marcos estamos jogando, para ver quem tem interesse, o que vocês acham, enfim. Isso que é interessante, acho que assim, uma ideia extremamente potente. E aí, pensando um pouco nessa questão do trocadilho, né, de trazer a Garota de Ipanema, ou essa From, né, essa Girl From, né, a gente, e vocês, o que vocês estão trazendo, essa questão da visualidade, me faz pensar o seguinte, que anteriormente, o Zé estudou o Tom Jobim, é isso aí. É sempre alguma coisa assim. Legal. Anteriormente, se nós pensarmos em termos de história da música, aí está a nossa historiadora de plantão, a Bárbara, né, Babi? Antes, nós tínhamos a música, apenas a música tocada, né? E aí nós temos aí Idade Média, Renascimento, aí meados do Renascimento surge a ópera. Aí é o quê? É esta necessidade, estou pensando aqui agora, não tinha pensado antes, mas é a necessidade de juntar a música, a visualidade e outros elementos, inclusive, obviamente, a literatura. Então, vejam que já em priscas eras, o ser humano teve essa necessidade também de estar vendo. E se a gente vai ver as culturas orientais, por exemplo, não há essa dissociação que nós posteriormente construímos. A gente não tinha, voltou a não ter, né? Então, nesse sentido, em termos ocidentais.
E essa questão da construção da visualidade, junto com a construção, então, dessa questão musical, ela é importante até para nós, por exemplo, questionarmos essa coisa da periferia ou da elite e dos pobres. Por quê? Óbvio, a ópera, ela era mais de uma elite, mas nós tínhamos o vaudeville, que era uma ópera para os pobres, vamos dizer assim, onde o pessoal ia, assistia essa ópera que era mais palatável, né, ao povo, vamos dizer assim, e ali eles cantavam junto, eles comiam, eles se divertiam, era uma espécie de uma festa também. E isso não acontecia na ópera, mas vejam que sempre tem esses dois modos. Nesse sentido, o que é importante? Hoje em dia, trazendo isso para a escola, né? É importante que nós também possamos unir essas questões, porque a vida, ela não dissocia. O problema é que a gente disseca as coisas, até daqui a pouco tu não entender mais o que é, né? A gente vai, corta daqui, corta dali, para entender, e aí tu perde a essência. Então, essa essência é importante. E fora isso, e também vocês estão trazendo, é essa possibilidade, queiramos ou não, que a Anitta traz para as pessoas que não têm acesso, por exemplo, a um Tom Jobim, e que também na época, como o próprio Romeu diz, era de uma certa forma elitista. Não eram todos que escutavam bossa nova ou esses gêneros dessa época. Então, isso nos traz o quê? O que a gente falava hoje de manhã, né, Rubens Mar? Que tem essa coisa da cultura dos nossos estudantes, dessa cultura experiencial, tem uma cultura que é essa cultura acadêmica, ou o termo que queiramos dar, que elas existem e que tudo isso deve estar na escola. E talvez uma forma de nós chegarmos nos nossos estudantes seja, talvez a partir da Anitta, porque aí tu pode até puxar o gancho de trazer o Tom Jobim, entende? Mas se eu vou chegar com o Tom Jobim já direto, aí eu não vou conseguir. Mas se eles conseguem perceber que ali tem essa ligação, gente, isso muda de figura. As pessoas acabam se identificando. E a educação, ela tem que trabalhar com essa identificação, né? Eu acho extremamente importante isso aí. Acho que o Romeuzinho também está com a mãozinha. Eu estou no diminutivo agora. Diga, Romeu. Não? Nossa, de novo falando com o microfone fechado. Queria dizer que eu curti muito a ideia e que eu me disponho, assim, a participar, ajudar. Eu não tenho experiência, né, assim, de dar aula em escola, né, de música. Aí eu não sei se vocês forem fazer grupo, assim, como eu poderia participar. Se eu participaria com vocês, enfim. Em vista disso, outra ideia que eu teria seria de fazer um curso para discutir essas questões, e daí não trazer só essa música, mas trazer mais materiais. Eu lembrei de outra coisa legal, que a professora falando de Bossa Nova e o Rubens Mara falando que ele era diplomata. A Bossa Nova, na época, ela fazia parte meio que de... que a gente discutisse, né? A Bossa Nova, ela não surge como estilo musical. A Bossa Nova é uma descrição teórica sobre, sabe? É mais ou menos a coisa que aconteceu com o minimalismo nas artes visuais, né? Não tinha um manifesto minimalista, né? Alguns autores começaram a agrupar práticas artistas e chamar disso. E a bossa nova, então, ela nesse vetor, assim, ela era usada como forma de vender uma identidade nacional posterior, né? Tem aquela música dos Novos Baianos que fala que o Tchansan gostou da nossa batucada, né? Que retrata um pouco desse aspecto histórico. Mas a bossa nova fazia parte, assim, desse projeto de uma construção de identidade nacional, né? Por isso que muita dessa galera foi tocar lá fora, eles foram pelo governo tocar lá fora, né? E eu achei interessante, assim. Então, acho que está lançado isso. Quem sabe a gente faz um convite, depois mais propriamente ali no Grupem, e podemos começar a nos organizar para fazer isso. E quem quiser participar, com certeza, né? A gente quer que as pessoas participem e desenvolvam. Rubens Mar, meu amor, fala, querido. Não, só para finalizar, e primeiro
dar os parabéns pro Lucas, pro Marcos aí, parabéns, bem legal mesmo. E eu queria colocar que não é tão importante quanto o que tu traz, é a forma como tu traz. E aí que eu vejo, eu resumiria essa questão da música da Anitta. Eu acho que é muito válido, sim, fazer isso. E porque é sempre aquela coisa que a prof falou assim, se eu trouxer o Tom Jobim, não dá, mas se eu trouxer através da Anitta, que legal. É a forma que tu traz. Tu não deixa de trazer aquilo, entende? Eu acho que cabe também com a questão do visual e da música, não é um melhor que o outro. A gente fala muito da escuta musical, o prof tem várias discussões também, isso entra também. Hoje é difícil a gente parar para ouvir uma música, como a gente fazia, como se fazia um tempo atrás, né? De tu botar um vinil ou um CD e olhar o encarte e ficar ouvindo. Hoje não é assim. Dá o play no Spotify, no Deezer ou mesmo no YouTube e fica ali olhando um pouquinho e vai embora. Ou faz enquanto tu tá na academia, caminhando, tu tá ouvindo aquilo ali, né? Mas a escuta mesmo não é mais assim hoje. E a questão do visual, a mim, de certa forma, ela ajuda na escuta. Porque tu prende a pessoa naquilo, olha o que ele tá falando ali. Eu nunca tinha prestado atenção nessa música, mas olha esse clipe. Então, ela tem essa ação. Então, para mim, sempre uma coisa ajuda a outra, sabe? E era isso que eu queria comentar. E sobre o Tom e o Vinícius, né? Porque essa música é dos dois. E até tem um documentário, Bossa Nova, quem não assistiu até recomendo que eles comentem sobre a forma da criação da música, falando da música em si, e que o Tom era considerado como... Ele era um maestro, né? Mas de prática. Ele era... E numa das questões, o que eles fizeram, de certa forma, é o que a gente está discutindo aqui. Tipo, como é que a gente vai trazer toda essa carga erudita para o povo ouvir nossa música? E aí começam a fazer algumas músicas que todo mundo canta, que é de certa forma que a gente está fazendo aqui, né? Discutindo aqui, né? Então acho bem válido. O próprio Tom já fez isso que eu quis dizer, quando compondo, trazendo toda a erudição dele, o Vinícius também, porque o Vinícius tinha um conhecimento muito grande de música, era diplomata, os pais diplomatas também, e conseguiram sintetizar, e hoje a gente canta a música deles, né? Porque o povo conheceu com a bossa nova, não só a bossa nova, mas elementos de jazz, tudo tá ali, sabe? Eu acho que é bem válido. Parabéns aí. Que bom. Então, vamos fazer isso, né? Agora já está lançado oficialmente aqui, e aí vamos nos organizar direitinho e colocar ali no Grupem, quem quiser, e aí a gente já organiza a forma como vai ser, né? Isso mais um projeto. Babi, se tu quiser estar junto, amada, querida, ela, coitada, vai morrer de tanto trabalhar. Amores, não há problema algum, eu não vou trazer a parte dos cursos de extensão, mas esta é a vida, a gente não tem que estar engessado. Se existem coisas que estão aí pululando, a gente não pode deixar de falar, e vejam só mais um projeto da gente, né? Então a gente tem que estar aberto, não pode estar engessado, a gente tem que estar assim observando tudo, porque olha, isso aí já estou até vendo, estou até imaginando o artigo, a pesquisa, o artigo, já está na cabeça. Cristina, tem uma coisa que eu, pelo menos, assim, dentro de algumas questões que eu tenho estudado, daqui a pouco talvez tu conheça, eu não tenho visto trabalhos nessa inter-relação de análise visual e musical. Opa, acho que ele caiu. Deu uma caidinha, Lucas. Caí, voltei. Estão me escutando? Voltou. Eu estava dizendo que eu não tenho visto trabalhos que trabalham nessa perspectiva de visualidade, música, de análise de clipes musicais. Eu, particularmente, não tenho visto dentro dos estudos culturais, né? Não tenho acompanhado, não tenho visto. Talvez
como gosto de dizer, talvez seja o pulo do gato. Perfeitamente, exato. É isso, né, Zé? Pulo do gato. O Zé adora esse termo que eu uso com ele. Então, vamos dar este pulo do gato. Estão todos e todas convidadíssimos e convidadíssimas. Vão fazer um trabalho bem bonito. Olha, eu estou muito feliz com o nosso trabalho de hoje. Estou muito feliz com todo o trabalho da gente, mas estou muito feliz com a nossa reunião de hoje. Excelente, né? Parabéns, Romeu. Parabéns, Marcos e Lucas, que nos trazem também essa possibilidade de trabalho. E vamos lá, vamos trabalhar, né? Então, vamos finalizando. Eu vou compartilhar com vocês, está no nosso videozinho nada, nosso vídeo, né, Ana? Que a Ana organizou junto com a Alessandra maravilhosamente bem, e aí a Fábio participou também, e aí eu participei. Então, eu gostaria de finalizar esse nosso encontro de hoje com aí a poesia, eu humildemente, né? Não sou nada parecida com Luiz Coronel, mas eu também fiz uma poesia, e essa foi para minha mãe. E aí eu vou compartilhar com vocês. Enquanto isso, se vocês quiserem fazer os prints da nossa tela, para depois a gente ter esse recuerdo, né? Eu não me importo de fazer biquinho, porque eu sempre saio com biquinho nas reuniões. Então, com muito carinho, eu vou compartilhar com vocês as receitas de minha mãe, em homenagem a Maria Rolim. Minha mãe é uma doceira. Muitas vezes, seus doces são tão doces que, de tão doces, viram poesia. Minha mãe é uma doceira. Não desses que só fazem, não só dessas que fazem uma receita, mas daquelas que, a cada vez que vai para a cozinha, faz com que surjam maravilhas dignas da mais sofisticada gastronomia. Minha mãe é uma doceira. Uma vez, ao fazer um bolo, do tipo que sempre presentei aos familiares, criou algo tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que todos ficaram espantados. Seria possível? Como pode sair daquelas mãozinhas algo assim tão saboroso? Minha mãe é uma doceira, e todo dia ela inventa uma novidade. Mas já descobri como ela consegue criar as maravilhas dos deuses. É que o doce está em sua alma. Ela nasceu com a doçura dos anjos que vêm à terra. E eu sempre tenho que me emocionar. Curtam suas mães. Um beijo. Feliz dia a todas as mamães do Feliz grupo. Dia das Mães para as mães. Feliz Dia das Mães! Obrigada.